Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos aqui para mais uma EBD, né? Mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical dos adolescentes aqui da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Seja muito bem-vindo. Vamos continuar estudando o nosso tema principal, que são os profetas do Antigo Testamento, mais especificamente aqueles localizados na época do exílio dos israelitas na Babilônia e depois do exílio. Então a gente começou a tratar desse tema há algumas semanas, falamos bastante de Ezequiel e na semana passada o Diego começou a abordar, trouxe umas lições iniciais muito legais sobre o profeta que a gente ainda vai continuar estudando hoje, que é o Daniel, um personagem muito importante, um profeta muito importante dessa época. E aí, enfim, vale lembrar, um pouquinho recapitulando da semana passada, que ele estava vivendo uma situação muito difícil, a situação do exílio, né? O povo de Deus, por conta do pecado e tudo aquilo, foi levado da sua terra. Após uma invasão brutal da Babilônia, uma nação inimiga, eles foram levados para lá. E aí o Daniel, jovenzinho, é levado para a corte, para o palácio, para servir, para aprender uma nova cultura e, enfim, viver ali. É uma situação muito complicada. E a gente vê, lendo o livro de Daniel, que se você ainda não leu, não sei o que você está esperando. Vale muito a pena, é muito bom você ler, tá? Mas então, lendo o livro de Daniel, a gente percebe que nessa situação difícil, mesmo nessa situação difícil, o Daniel vai ser um exemplo pra gente de confiança em Deus, de sabedoria, né? Deus suscita ali dons, uma sabedoria, um entendimento nele maior do que o de qualquer sábio ali da época. E isso vai fazer muita diferença, enfim. Vale a pena assistir a aula da semana passada, se você ainda não assistiu, vale a pena ler Daniel, né? Começar a ler aí com a gente esse livro da Bíblia, se você ainda não começou. Se você já começou, continue. Então, hoje a gente vai falar sobre ele, mais especificamente sobre o capítulo 5 de Daniel, que aí vai mostrar, vai contar pra gente a história, um evento, um acontecimento, no mínimo interessante, no mínimo curioso da vida do Daniel. E a gente vai refletir bastante, principalmente sobre esses dois personagens centrais, que é o Belsazar e o Daniel, que são pessoas que enxergam o rei Belsazar, a gente vai ver, e o Daniel enxergam o mundo de maneiras totalmente diferentes. Então a gente vai falar sobre cosmovisão, né? Cosmovisão é o conjunto de valores, é o conjunto de crenças e ideias que vão fazer o filtro, né, pelo qual a pessoa vê o mundo. Fez sentido, né? É a forma como cada pessoa enxerga o mundo, cada pessoa vai enxergar essa vida de um jeito. E a gente vai ver que o do Daniel e o desse rei aqui eram totalmente opostos. E eu espero que, enfim, a gente possa se identificar aí mais com uma dessas cosmovisões, que é a do Daniel. Mas vamos começar, né? Que eu tô aqui já chega de introdução. Vamos fazer uma oração. Quero convidar você a orar comigo pra gente começar a estudar aqui brevemente esse texto bíblico. Vamos? Pai, muito obrigada por essa aula, por esse dia, muito obrigada pela Tua Palavra, muito obrigada pelo Teu Espírito Santo, que sempre tem algo a nos mostrar, a nos dizer. Eu peço para que hoje o Senhor fale aos nossos corações e use-me como intermediária, Senhor, para falar ao coração das pessoas que estão assistindo, para trazer uma mensagem importante, transformadora. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. Eu peço para que o Senhor abençoe a nossa UPA e abençoe essa aula de hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, eu falei aí que tem um rei envolvido na história, falei aí que o Daniel está envolvido na história, que ele vai nos ensinar muito, mas e aí? O que acontece, então, nesse capítulo 5 do livro de Daniel aqui na Bíblia? Resumidamente, né, a gente não vai ler tudo,
só alguns trechos, mas resumidamente, vou dando um contexto inicial, né? O Nabucodonosor morreu, passou muito tempo desde a morte dele, e aí o trono ali, né, da Babilônia estava sofrendo várias turbulentas sucessões rápidas, até que Nabonido assume o comando da Babilônia, é o nome desse rei, que estava vivendo agora uns tempos complicados. Lembrando que o Daniel tá lá na Babilônia, né? E aí o clima estava tenso nesse império, né, nas fronteiras. Provavelmente por isso, não se sabe ao certo porquê, esse rei se ausentou por um tempo. Esse era o rei Nabonido que se ausentou lá da grande cidade fortificada da Babilônia, que é onde esse pessoal aqui tá, onde nós estamos na nossa história, e deixou lá no comando, esse rei se ausentou e deixou no comando o seu filho, né, o seu próprio filho Belsazar, que era o vice-rei. Então, nesse contexto aqui, o primeiro personagem da história, o Belsazar, que eu falei que é um rei, tá nessa história por causa disso, né? O filho do rei que estava ali no comando. Então, esse rei Belsazar resolveu dar uma festa. Então, o rei, nesse contexto, fez uma festa enorme, né? Um evento, um grande banquete para 1000 convidados, como está aí na sua Bíblia aberta em Daniel 5. Se você ainda não abriu, abra. E como diz aí logo no primeiro versículo, né? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Então é realmente uma grande festa, um grande banquete com vinho, com comida, com bebida, tudo aos montes, né? Uma coisa aí enorme. E enfim, então, nesse contexto de festa que a gente conhece, o vinho servido e as pessoas iam aos poucos deixando de estar sóbrias, né? E aí, aos poucos exagerando, bebendo e se embriagando. E o álcool, então, vai meio que turbinar, né? Isso acontece, nós sabemos. Nós sabemos que o álcool, às vezes, turbina, aumenta, piora a nossa irresponsabilidade, né? Principalmente quando ocorre esse exagero do consumo, é perigoso. E aí foi isso que aconteceu aqui com o Belsazar. O vinho, o álcool, né, foi turbinando aí, foi aumentando a irresponsabilidade dele. Olha o que vai acontecer. Lê aí comigo Daniel, Daniel 5, a partir do versículo 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Ou seja, o que foi aí essa irreverência, esse desrespeito do rei? Foi justamente trazer os utensílios usados no templo de Jerusalém, utensílios sagrados, para usar como taça de vinho, né? Para aquela situação ali de se embriagar. E a gente sabe, né, que as pessoas bebem exageradamente por muitos motivos, né? Um deles talvez para fugir um pouco da realidade, para se distrair, para se entreter. Só que o que vai acontecer nessa história vai aí bem pelo contrário, porque Deus vai trazer esse rei e esse pessoal de volta à realidade. O que vai acontecer é simplesmente que do nada, imagina só a cena, eles estavam lá bebendo, festejando, não sei mais o que, e aí do nada uma mão humana, parece uma mão, eu tô até com o meu lápis aqui, parece uma mão humana, não era um lápis, né, mas enfim, começa a escrever na parede. Só uma mão, imagina isso, e escreve 4 palavras na parede que não tem, não era nenhuma palavra do idioma ali que eles falavam na época. O rei fica aterrorizado que apareceu uma mão e começou a escrever na parede. E ele fica curioso para saber o que significava, porque ele não entendia aquilo. Então ele chama os sábios, chama os encantadores, chama os feiticeiros, todo o pessoal lá do reino, e ele, enfim, estabelece uma super recompensa para quem conseguisse decifrar, traduzir, explicar que palavras eram aquelas, o que isso significava, que mão é aquela que apareceu, o que está acontecendo.
Promete inclusive a posição de terceiro no reino, né? Porque ele é o segundo, como a gente falou agora, então ele promete uma super recompensa. Só que os sábios, ninguém desse pessoal conseguia decifrar o que estava escrito, conseguia sequer ler, interpretar, nada. E é aí, então, que aparece o Daniel, né? Daniel é chamado para explicar, e ele consegue interpretar, ele consegue explicar, ele vai relacionar o que aconteceu ali, aquele evento, aquela escrita, o que está escrito ali, com a ira de Deus, né? Que foi inflamada pela atitude escarnecedora e desrespeitosa de Belsazar. Olha lá no versículo 23 um pouquinho do que o Daniel vai falar para o Belsazar. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Aí no versículo 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Olha só então como que segue, versículo 25 agora. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Aquilo que ele tinha prometido, a recompensa, né? Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, a gente percebe aqui que Deus olhou para a conduta desse rei, avaliou, julgou e reprovou. E aí ele resolveu aplicar uma disciplina, um castigo, uma disciplina punitiva, né? Punir o rei da Babilônia. O que a gente vai fazer principalmente hoje, agora que a gente já teve uma noção aí básica do que acontece no texto de Daniel 5, então o que a gente vai fazer hoje é analisar e perceber, como eu falei sobre as cosmovisões no início, né? Perceber a diferença, o contraste gritante entre as cosmovisões, entre a maneira de enxergar o mundo do Daniel e do Belsazar. Nesse capítulo, né, aqui em Daniel 5, a gente vai ver uma grande diferença na forma como esses dois personagens interpretam a vida. Enquanto o coração do monarca, né, do rei babilônico, está comprometido apenas com o aqui, com o agora, com o prazer, o Daniel é um exemplo do contrário, de alguém cujos olhos estão em Deus. Então, vamos olhar para isso mais atentamente, né? Em primeiro lugar, a gente percebe que o Belsazar, principalmente, né? Logo no início, de cara, a gente percebe que o Belsazar vive para os prazeres, né? A gente leu lá Daniel 5, os versículos 1 e 2, logo no início, que vão falar sobre a festa enorme que ele deu para 1000 pessoas, e depois no versículo 2 diz que ele bebia e apreciava o vinho e mandou trazer as taças, né, os utensílios do templo para usar como taças, e ele estava ali com mulheres e com concubinas e aquela farra toda. Então a gente percebe o exagero irresponsável, né, na conduta desse rei em busca do prazer, e mais prazer, e festa, e muitos convidados, e muita comida, muita bebida. Não tem problema nenhum fazer uma festa com muitos convidados, com muita comida, com muita bebida, mas o problema é o exagero, né, o excesso. Não é uma festa, uma celebração que é o problema. O problema é viver buscando apenas isso. Entendem? Viver como se isso fosse o principal, o prazer,
entendeu? Como em uma busca incessante por aventuras, por prazeres, por uma satisfação irresponsável, que pensa só no presente, que não pensa no futuro. Então, a nossa cultura vive um pouco disso hoje, né? Claro, uma ditadura da felicidade. A gente tem que ser feliz, perseguir, buscar a felicidade a todo custo, acima de tudo. É o principal da nossa vida, ser feliz, né? É um modelo de vida que é propagado de que é proibido ficar triste, né? De que a gente tem que a cosmovisão contemporânea aí, né, a forma de enxergar e interpretar a vida mais comum hoje em dia é essa, né, é uma maneira de ver as coisas e pensar que é como se a gente tivesse sempre que estar incansavelmente buscando, querendo ser feliz, e que a gente não pode estar triste, a vida é curta, então a gente tem que aproveitar e por aí vai, né? Então, isso é uma compreensão da realidade danosa, errada, complicada, perigosa, porque é o fundamento, né, dessa cultura do entretenimento, dessa cultura que tenta nos seduzir do consumo do entretenimento e que diz isso: viva, compre, faça, use, ultrapasse os limites, quebre as regras, né, divirta-se, deleite-se acima de tudo, né? De novo, o problema não é o prazer, o problema não é a diversão, o problema é a irresponsabilidade, né? O problema é a busca excessiva dessas coisas que vão fazer com que a gente acabe caindo em alguns problemas, que a gente se enrole em alguns pecados. Então, o que a Bíblia nos aconselha é o oposto. A Bíblia vai nos ensinar e nos aconselhar a pensar nas coisas do alto, né? Que é um pouco a postura do Daniel e que é o que a gente tem que fazer também. Olha só, abre aí comigo Colossenses, capítulo 3, a gente vai ler dos versículos 1 a 4. Vou ler, você acompanha. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, Paulo fala aqui, né, pra gente pensar nas coisas lá do alto e não nas daqui da terra. Então, essa é a visão de mundo de Daniel, né? Enquanto o Belsazar vive para o prazer, o Daniel vive pensando em Deus, né? Vive olhando, priorizando Deus, né? As coisas lá do alto, as coisas que são mais importantes, né? Que vive focado na glória de Deus. Então ele não se impressiona com a possibilidade de receber presentes, por exemplo. Perdi aqui a página que eu fui lá para Colossenses e eu marquei a do Daniel. Ó, peraí. Mas quando o rei oferece aqueles presentes todos, o Daniel não se impressiona com isso, né? Em ser o terceiro homem mais poderoso da Babilônia, em ser muito importante, muito rico. Olha lá o que o Daniel vai falar. O que está escrito em Daniel 5, voltando agora para Daniel 5, no capítulo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Tá nem aí, né? Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Um segundo ponto importante para a gente olhar aqui no texto bíblico é a forma como esses dois personagens, né, vão enxergar o passado. A gente vai ver que o Daniel faz questão de relembrar o passado. Ó, vamos ler agora do versículo 18, a partir do versículo 18 até o 21. Até o 22, por favor. Ó, versículo 18 até o 22. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele.
Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o coração, ainda que sabias tudo isto. Então, gente, o Daniel vai relembrar aqui o passado, né? Relembrar o que aconteceu antes. O Nabucodonosor, e como ele era muito poderoso, como na verdade foi Deus quem deu poder a ele, né? E Deus tira esse poder dele quando percebe que o seu coração se elevou, né? Quando ele ficou arrogante, né? Assoberbado. E aí, como ele foi expulso, todas as coisas que aconteceram. Então isso é muito importante, né? Porque serve de auxílio a gente pensar no que aconteceu antes de nós, né? Vai nos ajudar a não repetir os erros, né? Óbvio, não repetir os erros do passado. Por isso que é tão importante a gente conhecer a nossa história, né? A história do nosso país, da nossa cultura, de tudo. Então, o Daniel faz questão aqui de pensar nisso, de pensar no que veio antes. E não é à toa também, né, que tantas narrativas das histórias ali do povo judeu estão presentes na Bíblia, no Antigo Testamento. É muito importante não repetir os pecados, os erros das gerações passadas. Então, para isso, a gente tem que conhecer o que aconteceu, né? Recordar o passado e perceber tanto o cuidado de Deus com o seu povo, né? Quanto, enfim, os problemas, os erros, né? E fora que a gente relembrar as coisas e perceber esse cuidado, esse amor, podem encher o nosso coração de esperança também, né? Em relação ao futuro. E aí o Belsazar, em contrapartida, claro, parece que não se importa com isso, não dá a mínima atenção. Ele insiste, né, no seu comportamento, mesmo depois que o Daniel fala que não quer presente nenhum, que o Daniel fala isso, traz esse resuminho histórico sobre as coisas que aconteceram, né, sobre, enfim, a soberba, a arrogância que veio lá do Nabucodonosor, sobre como Deus lidou com isso. O Belsazar continua, insiste, até depois, a gente leu isso lá no final do capítulo 5 de Daniel. No versículo 29, o Belsazar vai o quê? Vai trazer os presentes, as recompensas para o Daniel, mesmo assim, né? Vai colocar ele ali como terceiro mais importante e tudo mais. Então, uma outra coisa, né? Muito legal da gente perceber também é a relação desses dois personagens com Deus, né? Com as coisas de Deus e do templo e o respeito ao Senhor, né? O rei desprezou e afrontou Deus, né? Pedindo os utensílios ali do templo de Jerusalém para usar de uma forma indevida. Essa é a questão. O uso dos objetos não era esse, né? Eram objetos separados para outra coisa. E por mais que Deus tenha tolerado a tomada dos objetos, né? Esses utensílios foram trazidos lá de Jerusalém e Deus tolerou isso porque era uma forma de testemunho da vitória do inimigo, da vitória sobre o inimigo, né? Isso era uma coisa comum. E aí Deus permite isso, né? Mas esses utensílios eram levados como uma espécie de troféu, mas o Belsazar vai usar eles de uma forma errada, vai ter essa audácia de profanar aqueles objetos muito importantes. Então o Belsazar vai ter aí um desprezo diante de Deus
diante das coisas de Deus, enquanto o Daniel é fiel, o Daniel respeita, e o Daniel foi, por exemplo, fiel a Deus ao ler a mensagem escrita na parede, né? Ele vai advertir ali que tem limites que não devem ser ultrapassados. Esse comportamento irreverente, irresponsável do rei fez com que tudo isso acontecesse, a punição de Deus, a morte do rei, e aí trocou o rei, e aí foi um outro povo que começou a dominar sobre aquele lugar, né, os medos, enfim. O Daniel sempre demonstrou um respeito, uma fidelidade a Deus, né, um profundo respeito pela lei de Deus, desde a juventude, desde jovenzinho, né? Nesse episódio aqui, ele vai proferir uma palavra contra a vida do próprio rei, uma palavra profética direto pro rei. E ele faz isso corajosamente, né? Um ato corajoso, porque o seu coração é justamente comprometido com Deus, com o único e verdadeiro Deus que ele sabe que é aquele em cuja mão está a vida de todos, né? Como estava lá no versículo 23. Então, recapitulando, né? Nessa história conhecida, talvez você já tenha ouvido ela antes daqui, né? Já tenha ouvido falar ou até lido na sua Bíblia. Então, nessa história aqui do Belsazar, do Daniel, analisando olhando, né, sobre essa tentativa de analisar a diferença entre a cosmovisão de cada um, entre como cada um deles enxerga a vida, a gente percebeu que enquanto o Belsazar vivia para o prazer, o Daniel olhava para o alto, como nós somos aconselhados a fazer, né? Pensava em Deus, priorizava Deus, né? Ao invés de viver de maneira irresponsável somente para as coisas, para os prazeres dessa vida. Além disso, a questão do passado, né? De pensar no passado para não repetir os erros, para, enfim, ter noção do que aconteceu antes e valorizar isso. O Daniel tinha essa postura, tinha essa cosmovisão, e o Belsazar não. E uma terceira coisa foi isso, que foi o desprezo e a fidelidade. O desprezo do rei com as coisas de Deus e a fidelidade de Daniel com a palavra, com a pessoa de Deus, tá? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, é muito importante, né, concluindo, a gente, como Daniel, né, ter responsabilidade nas nossas ações, olhar para o alto, ter fidelidade a Deus. A gente falou hoje sobre cosmovisão, sobre enxergar, maneiras de enxergar o mundo, de interpretar a vida. E para o cristão, o que determina, né, o que deve determinar a forma de enxergar a vida é a Bíblia, né, é a palavra de Deus. Então a gente tem que olhar para a vida de acordo com essas coisas que eu falei, né, com essas coisas que o Daniel faz, que é o que a Bíblia nos aconselha a fazer, né? A gente não leu lá em Colossenses que nós somos exortados, né, a viver olhando e pensando na eternidade, ao invés de apenas nesse tempo presente. Enfim, não é simples, é óbvio que não, é um grande desafio, mas é um exercício necessário, tá bom? Quando a gente se afasta de Deus, a gente enxerga a vida de uma forma muito pequena e vazia, sem muitas expectativas, né? Poxa, se a gente para pra pensar, que coisa é viver pensando só no agora, né? Que coisa mais sem graça, que coisa mais pequena. Seguir o caminho de Deus, seguir o caminho da vida, é saber que a eternidade é real, que tem alguma coisa além disso que tá aqui. A gente às vezes fica preso nos nossos sentimentos e no nosso presente e nessa vida somente, mas tem algo além que é muito mais importante, pelo qual vale a pena a gente se dedicar, ok? E essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço você que assistiu até aqui. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e te trazido lições úteis e importantes por meio de mim, por meio dessa aula. Vamos fazer uma oração para terminar?
Senhor, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua aula, por esse momento de estudar a Bíblia, Deus, de estudar a sua palavra. Eu peço para que o Senhor nos ajude nesse desafio de viver com fidelidade, respeito e temor a Ti, e pensando na eternidade, tendo consciência de que há mais do que apenas essa vida, Deus. É difícil, mas eu peço para que o Senhor nos dê essa sabedoria a cada momento, nos ajudando a escolher a melhor forma de agir, a melhor forma de viver, de pensar, nos ajudando a discernir entre os melhores lugares para estar, entre as melhores coisas a fazer. Eu peço para que o Senhor nos ajude, abençoe a UPA, abençoe a nossa igreja presbiteriana de Botafogo, abençoe cada pessoa que está assistindo, cuida, Deus, da vida dessas pessoas, da família, nos ajude sempre a lembrar do que aprendemos aqui, colocar em prática, Deus, vivendo a nossa vida, aproveitando os bons momentos, mas com responsabilidade sempre, sabendo que o que fazemos aqui é importante para o nosso futuro, para a eternidade, que é real, Deus. Essa é a nossa oração no dia de hoje, meus pedidos, meus agradecimentos, em nome de Jesus, amém. Gente, é isso, muito obrigada, até a próxima.